Olá, audiência querida, muito bem-vindos mais uma vez ao FAPSicast, o podcast da FAPSI, onde a gente fala de psicologia, de educação, de um jeitinho que você nunca ouviu, mas vai ouvir agora. Olá, Henrique, bem-vindo. Olá, bem-vindos e bem-vindas a todos. É um prazer estar aqui hoje e acho que a gente vai poder discutir bastante a nossa diferença. E é uma coisa que de vez em quando levanta poeira, né? Levanta. Será que eu sou diferente de você porque eu sou mulher e você é homem? Será que tem diferença no nosso cérebro? Será que o nosso cérebro, as nossas habilidades são diferentes? Minha saúde mental é igual à sua? Será que dá para tratar do mesmo jeito? Quem que pode falar disso pra gente? Nosso grande convidado, Dr. Vinícius Guapo. Que honra, bem-vindo, Obrigado Vinícius. por aceitar o convite. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Então, vamos começar atacando isso, né? Homens e mulheres são diferentes no cérebro? Homens e mulheres são diferentes. Homens e mulheres são diferentes em muitos aspectos dos seus corpos. Né? Seria contraintuitivo pensar que não seria diferente, de alguma maneira, no cérebro. Né? Então, sim, homens e mulheres têm cérebros que, inclusive morfologicamente, são demonstráveis diferenças. E também do ponto de vista do seu funcionamento, das habilidades e, portanto, da saúde mental, da maneira da gente cuidar, né, de homens e mulheres. Como psiquiatra, o senhor já viu muitos e muitos cérebros. Eu queria saber assim, se olhando para o cérebro, a gente consegue detectar essas diferenças ou se essas diferenças morfológicas são mais profundas. Assim, tipo, não dá para ver a olho nu. Esse é um cérebro masculino, esse é o cérebro feminino. Não dá para ver a olho nu essas diferenças. Essas diferenças são, na verdade, sutis. Né? E são, apesar de existir realmente diferenças morfológicas e com técnicas especiais você consegue mensurar isso, as diferenças até mais importantes são do ponto de vista funcional, realmente. Tá certo? Agora, você usou um termo interessante, você falou, você já viu vários cérebros, né? E realmente, a gente vê cérebros, né, com os olhos, mas a gente vê cérebro através do funcionamento de cada uma das pessoas, né? E aí eu posso dizer com muita certeza, né? Assim, esses cérebros são diferentes, né? São diferentes, assim como são diferentes cérebros de crianças e de adultos e de idosos, né? Então, sim, já vi muitos cérebros também com os ouvidos. Doutor, e o que causa... Duas coisas. O que causa essa diferença de um cérebro para o outro e o que essas diferenças causam? Perfeito. A pergunta que você fez, o que causa essas diferenças, é uma pergunta bastante complexa. A gente não tem todas as respostas para isso. A gente tem diferenças que são moldadas biologicamente e estão sendo estudadas. Tem um nível de evidência bastante razoável. E a gente tem diferenças que são moldadas também pela criação, pela sociedade. Vamos começar pelas biológicas, né? As diferenças biológicas entre homens e mulheres, muito provavelmente elas estão ligadas quase que exclusivamente ou quase que majoritariamente à influência dos hormônios sexuais em alguns momentos diferentes da vida do indivíduo, né? Então, existe um primeiro momento em que os hormônios sexuais têm um efeito organizacional no cérebro, organizador. Né? É quando ali o bebê está ainda na barriga da mãe, né? E esse bebê é sujeito a um status hormonal diferente, né? Quando é um bebê menino ou quando é um bebê menina. E ali esse cérebro já vai ser moldado de uma maneira diferente, de acordo com esse status hormonal. Em vários outros momentos da vida, vai ter momentos importantes também, mas principalmente naquilo que às vezes é chamado de mini-puberdade, que é assim, 2, 4 semanas depois do nascimento, existe uma nova onda de hormônios sexuais que ainda tem esse efeito organizacional. Beleza. Passou por essa fase organizacional. O cérebro ainda muda, muitas vezes, mas os hormônios sexuais já passam a ter menos efeito nessa morfologia, nessa configuração inicial. Dali em diante, os hormônios sexuais vão ter um efeito que é mais temporário, pontual e passageiro, de acordo com aquilo que o indivíduo está sujeito a cada momento.
Né? Então, se no início da puberdade o menino tem lá um aumento da testosterona, essa testosterona vai ter um efeito passageiro no funcionamento desse cérebro. Se depois na vida adulta a mulher vai estar sujeita a oscilações hormonais por causa do período menstrual, ela também vai ter alterações no funcionamento cognitivo, de processamento de emoções, que são pontuais, de acordo com essa oscilação hormonal de estrogênio, progesterona, testosterona. Né? Então, muito provavelmente, esse é o principal caminho porque homens e mulheres são diferentes do ponto de vista biológico. Agora, também, a gente não poderia ser ingênuo de achar que a maneira como nós criamos nossos filhos, né, e o olhar que nós temos sobre eles não molde também o próprio cérebro e, muito mais ainda, o comportamento dessas crianças. Né? Isso desde muito pequeno. Essa é uma área ainda um pouco menos estudada, mas que já acumula um tanto de evidência mostrando que a socialização tem impactos na maneira como o cérebro é organizado e ele vai funcionar ao longo do tempo. E, além do mais, tem uma outra questão quando a gente fala de gênero também, que, num determinado momento, passa a ser importante como que a pessoa enxerga o seu papel na sociedade enquanto seu gênero. E isso também molda o seu comportamento. Né? É muito interessante e importante a gente pensar que existem todas essas diferenças e, de certa forma, a gente acaba pensando, poxa, se são tão diferentes, tão específicos, por que a gente não encontra os medicamentos utilizados para os tratamentos dos transtornos mentais do mesmo jeito que a gente encontra as vitaminas, de homem e de mulher? Perfeito. Eu espero que um dia a gente chegue lá, viu, Henrique, para te ser sincero. A pesquisa em saúde mental, a pesquisa em psiquiatria, ela acumula um longo período de negligência a esse respeito. Tem duas revisões publicadas há mais ou menos uns 5, 10 anos, bem publicadas na Nature, que mostraram justamente esse gap entre a importância clínica da diferença entre os sexos, que todo psicólogo, psiquiatra vai concordar que é visível e importante, e a diferença na pesquisa. Então, por exemplo, na pesquisa básica, quando a gente está lá estudando ratinhos, por exemplo, né, para testar novas medicações e comportamentos e tudo mais, tem uma diferença, nas áreas que nos são interessantes, como neurociência, psicofarmacologia, tem uma diferença média, essa revisão mostra, de 5 animais machos para cada uma fêmea estudada. Né, assim. Tem áreas da pesquisa que vai chegar a 6, 7 animais machos para uma fêmea estudada. Quer dizer, a gente corre o risco de estar fazendo teorias, montando teorias a respeito do funcionamento do cérebro e do efeito das medicações, que foi o que você perguntou, que valem só para um sexo, talvez. Que tenham diferenças que sejam suficientes para a gente mudar uma teoria de maneira completa. Né? Além do mais, Henrique, eu já vou terminar assim, mas eu quero dizer também, esse mesmo é uma dupla de pesquisadores, eles fizeram uma revisão, então e os estudos em humanos? Né? Os estudos em humanos também carecem, de maneira geral, de uma comparação adequada, pelo menos. Todo mundo que vai montar um estudo em humanos, ele vai dizer, não, eu vou aqui, eu sei quantos homens que eu tenho, eu sei quantas mulheres que eu tenho, mas raramente ele vai fazer uma comparação adequada para a busca de diferenças entre os sexos. Tem lá um número que eu não me lembro agora de cabeça, mas um número significativo de estudos que nem analisa. Apesar de ter lá homens e mulheres no grupo, nem analisa tal diferença. Então, eu diria isso. Tem um longo histórico de negligência nessa área. Hoje em dia, a gente tem alguns poucos dados sobre algumas medicações que poderiam funcionar melhor em homens ou melhor em mulheres, dependendo do diagnóstico. A gente sabe que inibidores seletivos da recaptura de serotonina, uma classe de antidepressivos, provavelmente funciona melhor em mulheres do que em homens. Né? E outros antidepressivos podem ter um resultado melhor em homens do que mulheres, por exemplo. Tá? Mas ainda é muito, muito carente de evidência significativa para a gente levar para a prática. E isso é realmente o trabalho
exclusivo do psiquiatra, de ter essa sensibilidade de perceber, né, outras características do dia a dia dessa cliente, dessa mulher, a paciente que está na sua frente, para poder indicar, porque às vezes um medicamento para algum transtorno pode afetar o corpo da mulher por conta dessa diferença hormonal. Perfeito, perfeito. Então tem antipsicóticos que vão alterar outros hormônios, né? Assim, que a gente precisa estar atento a isso como um efeito colateral, aumenta a prolactina, pode ter outros efeitos colaterais. Outra coisa que às vezes não entra exatamente na nossa discussão de diferença entre os sexos lá no cérebro, mas quando você vai prescrever uma medicação para uma mulher, você tem que pensar no planejamento reprodutivo dela. Né? Assim, tem medicações várias que são teratogênicas, que não poderiam ser usadas durante a gravidez ou durante a lactação. Então, isso tudo tem que estar sendo calculado na hora de escolher uma medicação, por exemplo, para um homem ou para uma mulher. Perfeito. Só trazendo também esse paralelo para algumas pessoas, o teratogênico é aquele medicamento que pode afetar a biologia da pessoa, né? Isso, que pode causar má formação, né, para o feto. Esse seria o teratogênico. E existem outras medicações que podem trazer outras alterações durante a lactação. Por exemplo, se está amamentando, né, o bebê pode ficar afetado de alguma maneira. Então, há de se ter esse cuidado também. Nesse sentido, a gente consegue ter alguma ideia de quais transtornos mentais são mais comuns para cada sexo? É possível? Sim, é possível, né? Assim, isso se tem uma clareza bastante razoável, assim, tem alguns transtornos mentais que não têm diferenças exatamente na incidência ou prevalência, né? Isso não quer dizer que não haja diferença na manifestação clínica, né? Mas quanto à incidência e prevalência, a gente sabe que mulheres são mais propensas a transtornos depressivos, transtornos ansiosos, transtorno de personalidade borderline. E, lógico, né, me passou aqui pela cabeça também o transtorno disfórico pré-menstrual, a TPM, que daí é exclusivo, inclusive, da mulher. Né? Homens têm maior tendência de ter transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno do espectro do autismo, transtorno de personalidade antissocial e narcisista, né? E, de maneira geral, outras patologias psiquiátricas que poderiam cursar com agressividade são mais comuns em homens também. Né? E isso só na prevalência, como eu falei. Né? Assim, a manifestação também de um transtorno psiquiátrico pode ser diferente entre homens e mulheres. Por exemplo, se a gente falar de esquizofrenia, o homem costuma ser acometido mais precocemente e com maior gravidade. A mulher costuma ser acometida um pouco mais tardiamente e com melhor prognóstico. Existe até uma boa teoria que o estrogênio seja um hormônio protetor quanto aos efeitos mais deletérios da esquizofrenia. Então, sim, nessa epidemiologia dos transtornos mentais, tem um mapa ali que a gente pode seguir. E a gente pode dizer que um homem com depressão não é igual a mulher com depressão, em todos os aspectos, desde as questões, né, que a gente está falando aí, hormonais, do cérebro e até comportamentais. São duas pessoas com depressão, mas completamente diferentes também. Sem dúvida, Henrique. E é o que você falou, tem uma questão ali que a gente identifica ser mais biológica, né, e tudo mais, mas tem questões como assim, o homem procura menos atendimento de profissionais da saúde. Isso é um dado em qualquer área da medicina e da psicologia, se for pensar também. Né? Para transtornos mentais é até um pouco pior. Quando ele chega até você também, o homem ele expressa emoções de uma maneira muito mais primitiva e mais difícil de ser captada do que a mulher também. Né? Assim, essa habilidade de processamento emocional é muito diferente entre homens e mulheres e nessa hora conta muito contra o homem. Né? Assim, o homem ele tem um risco maior de ser não diagnosticado, de ser mal compreendido, porque ele se comunica muito mal a esse respeito. Sem falar dos preconceitos e estigmas, que daí também entra em jogo. Né? Assim, tem muitos homens que sentem vergonha de pedir ajuda no aspecto emocional, que acham que teriam que dar conta de tudo e por aí vai. E isso pode, de certa maneira, apesar de termos todos os dados, né, sobre as questões hormonais, os medicamentos, pode até mascarar o resultado no sentido de as pessoas acharem que homens têm menos depressão do que mulheres, mas talvez eles procurem menos, né? Exatamente, exatamente, pode sim. É que tem uma coisa, isso que você falou é verdadeiro e é um
um artefato ali da pesquisa que tenta se dar conta por mecanismos estatísticos e tal. É muito provável que mulher tenha mais depressão do que homem, sim, né? Mas na prática, aí a coisa fica pior ainda, né? Assim, na prática, eu digo assim, no dia a dia, né? De quem vai te procurar como psicólogo, como psiquiatra, aí acho que a coisa fica mais difícil ainda. O homem procura menos, além do mais. A diferença vai ficar maior ainda. Vai parecer maior. Motivos não nos faltam, né, gente? Fala sério, pra gente deprimir, pra gente ficar ansiosa. Mas parece que tem esse algo a mais que, como você disse, né? É uma exclusividade das mulheres. Dispenso. TPM. Ela existe, ela não existe. A gente vive até um certo confronto, assim, né? Eu não quero ser acusada de estar falando mais alto com você porque eu tô de TPM. Sim. Por outro lado, quando eu estou sentindo os efeitos, né? Eu quero ser compreendida nisso. Afinal de contas, TPM existe, não existe? Como funciona? Perfeito, Suelen. TPM existe, né? Assim, e aí a gente tem que entender o que a gente está chamando de TPM. TPM, de maneira geral, eu uso essa nomenclatura para, assim, alterações, principalmente de âmbito afetivo e cognitivo, né? Relacionadas à última fase do ciclo menstrual da mulher, né? Uma fase onde tem uma queda abrupta de hormônios como estrogênio e progesterona, né? Os estudos, eles variam muito quando eles tentam avaliar quantas mulheres percebem, sentem ou não essas oscilações. Mas vai ficar em torno de 50% a 70% das mulheres vão responder que sentem. Elas sentem algo diferente afetivamente, no processamento afetivo e cognitivo nesse período. Físico também, tem alguns sintomas físicos de TPM. Agora, a gente precisa entender dentro o que a gente deveria chamar nesses 50%, 70% de fato um transtorno, né? Aí a solução que o manual diagnóstico inventou para isso, eu diria, encontrou para isso, foi denominar de transtorno disfórico pré-menstrual, algo que acontece mais ou menos nessa mesma época, mas que teria uma gravidade muito grande, com impacto muito, muito grande na mulher. E aí os estudos vão mostrar em torno de 3% a 5% de um transtorno disfórico pré-menstrual. Né? Então existe, né? Está relacionado a essa queda abrupta de hormônios. Nós temos um grupo que tenta avaliar isso, a professora Cristina, a Maria Clara, que é uma psiquiatra que pesquisa muito isso também, né? Então a gente tenta avaliar o que é que acontece nesse período. A nossa linha de pesquisa tende a acreditar que é a progesterona, a queda abrupta de progesterona, levando a uma queda de uma outra substância da qual a progesterona é precursora, que é a alopregnanolona, que é o que tem efeito no cérebro. E essa queda cria na mulher como se fosse uma abstinência. Mais ou menos como você tem uma abstinência ao álcool, por exemplo. Então você pode, de fato, sentir maior irritabilidade, maior ansiedade, às vezes tristeza também, e por aí vai. E vai melhorar, começa a melhorar quando vem a menstruação mesmo. Agora, você tocou num ponto importantíssimo, que é o estigma e o uso que pode ser feito disso e que é feito muitas vezes. É o que você falou, né? Assim, no ambiente de trabalho, né? Assim, às vezes a mulher está lá com razão, se posicionando e vai escutar um comentário desse tipo, né? Isso é TPM, como se isso fosse algum tipo de xingamento, né? Ou algo assim. Ou mesmo em relacionamentos, né? Assim, que relacionamento afetivo, relacionamento homem-mulher, que também pode carregar isso. E eu vejo uma tendência, às vezes, das mulheres até negarem a ocorrência dessas alterações, não buscarem ajuda para tentar combater, até legitimamente, né? Sim, justamente. Tentar combater isso aí, né? A gente vai ter que andar com uma camiseta, né? Minha TPM é de tanto a tanto por mês, porque não é toda hora que estou dessa forma. Exatamente. Né? Ou uma plaquinha, isso aqui não é não TPM. É TPM. E nesse caso, se eu percebo, né, que o meu funcionamento durante a TPM é realmente, eu tenho uma mudança muito abrupta, não consigo trabalhar, não consigo me dedicar para as coisas,
Tem como medicar isso ou não tem tratamento para isso? Existe como se tratar, inclusive medicamentosamente. O primeiro passo, sem dúvida, é reconhecer essa ocorrência. Tem esses aplicativos em que a mulher pode ir marcando o dia, prevendo o dia que ela vai menstruar e marcando como que ela se sente a cada dia, inclusive com sintomas como dor, como tristeza, como irritabilidade. E olha, na minha experiência, isso ajuda muito as mulheres, porque torna-se algo previsível. Quando é imprevisível, a sensação de quem está passando pela TPM, apesar de eu nunca ter passado, né? Mas de acompanhar muitas mulheres que passam, a sensação é de que foi sempre assim, ruim desse jeito, e vai continuar sempre assim, ruim desse jeito. Né? Ela perde, muitas vezes, essa noção de temporalidade, da ciclicidade dessa ocorrência. Excelente. Então, quando você começa uma anotação na agenda, o aplicativo é só uma maneira mais simples, eu acho, e mais completa de fazer isso, você já ganha perspectiva e isso ajuda muito, na verdade. Além do mais, você pode se preparar. Né? Então, você pode melhorar sua atividade física, sua alimentação, no período que você sabe que você vai estar mais propensa a esses sintomas. Né? Quando isso não é suficiente, a gente pode ir para tratamentos medicamentosos, que existem basicamente duas linhas mais conhecidas. Uma seria do uso de hormônio anticoncepcional, né? Que apesar intuitivamente a gente achar que o uso continuado e, portanto, que daí a mulher não menstrua mais, fosse o mais eficaz, apesar de existir algumas evidências para o uso, pro uso continuado, os anticoncepcionais de intervalo curto, que são aqueles que têm 4 dias de intervalo, são os que acumulam maior evidência de eficácia. Né? Assim, então, esse é um tratamento reconhecidamente eficaz que pode ser utilizado, geralmente fica na alçada até do ginecologista, né, e não do psiquiatra, por exemplo. O tratamento que fica na nossa alçada é o uso de antidepressivos, inibidores seletivos da recaptura de serotonina. Né? E aí a gente tem algumas modalidades diferentes. Né? A gente tem a modalidade de uso continuado, né, que tem uma facilidade de adesão, eu diria, porque é muito difícil você tomar remédio numa época e não tomar em outra. Né? Mas que você corre o risco maior de efeitos colaterais. Por outro lado, você tem, hoje em dia, também evidências de que o uso pontual dessa medicação nos dias que antecedem, 7, 8, 10 dias, dependendo de como é a sintomatologia da mulher, no período que antecede a menstruação, também tem uma boa eficácia. Né? E esse grupo sobre o qual eu falava de pesquisa, a gente acabou de desenvolver uma pesquisa que ainda está para ser publicada, mas vai ser publicada em breve, com o uso de doses baixíssimas de fluoxetina, tipo, só para vocês terem uma ideia, né, o público aí, 20 miligramas é a dose mínima terapêutica. A gente testou 2 miligramas, 5 miligramas e 10 miligramas, né, em grupos de mulheres com sintomatologia de TPM. Né? Então, e a gente tem algum resultado nisso. É um resultado inicial, mas a gente tem algum resultado nisso. E esse uso de uma dose muito baixa e no período específico diminui muito o efeito colateral. Né? Então, pode ser aí uma linha de tratamento bastante promissora. Foi muito importante você colocar essa pergunta, porque, obviamente, né, a gente não consegue mensurar o que é isso na vida de uma pessoa, de uma mulher. E acho interessante até porque quando a gente lê artigos sobre, né, as questões de saúde da mulher, quando se fala em menstruação, o TPM, a gente vê nos artigos se falar assim, que após a menarca há uma mudança no ambiente hormonal da mulher, né? Eu acho que eu ouvi várias vezes isso. É uma mudança hormonal do ambiente hormonal da mulher após a menarca. E depois da menarca, tem algum outro momento que há uma outra mudança nesse ambiente hormonal? Perfeito, Henrique. Tem sim, né? Então, você tem ali o período anterior à menarca, que, na verdade, a hora que a gente olha a epidemiologia de transtornos mentais, é muito parecido entre meninos e meninas, né? Não tem grandes diferenças. Depois da menarca, você começa a ter diferenças, inclusive o surgimento, porque daí a mulher entra em vida reprodutiva, né? O ambiente hormonal, e aí você começa a ter mais depressão, mais ansiedade em mulher e em homens, aquelas outras manifestações que eu falei. Só desculpa, menarca, para muitas pessoas que talvez não saibam, é a primeira menstruação. Primeira menstruação, exato. Perfeito, a primeira menstruação. E aí a mulher entra nessa outra fase, que é a vida reprodutiva, vamos chamar assim, né? Que o ambiente hormonal
permite a reprodução. Nesse ambiente, você já vai ter alterações mesmo a cada ciclo. Depois você vai ter um outro momento importante, que é gestação. Mudança de ambiente hormonal brutal. Pós-parto, amamentação. Né? Assim, são 3 fases distintas em que nós, profissionais da saúde, a gente precisa estar atento, porque vai ter manifestações distintas também. Né? E depois, sem dúvida, também a perimenopausa e menopausa. Hoje em dia a gente sabe até que a perimenopausa, que são 5 anos mais ou menos, que antecede a menopausa, é o período de maior risco para transtornos mentais de uma mulher, assim, principalmente depressão e ansiedade. 14, 15 vezes maior ocorrência, mesmo para quem nunca teve nenhum transtorno mental durante a vida. Então esse período ali, que é uma bagunça hormonal, que fica antes de entrar mesmo na menopausa, é um período que a gente precisa estar muito atento. A menopausa também. Mas, de uma certa maneira, a menopausa é quando esses hormônios vão diminuir muito os níveis e, de uma certa maneira, a maior parte das mulheres vai se adaptar a essa mudança e até aí já não tem tanto impacto assim para elas. Mas a perimenopausa é brutal. Agora, essa mudança, por exemplo, nesses marcos, né? Por exemplo, a gravidez ou a amamentação, são mudanças hormonais definitivas ou que estão relacionadas só a esse momento? Temporárias. Né? Assim, grande parte delas temporárias. Né? Assim, sim. O estágio que volta é o estágio após a menarca, né? As Isso. mesmas características daquele momento. Vocês estão vendo como a gente sofre? Não dá tempo. A gente até poderia se acostumar com o mal-estar. Não, vai ser sempre assim ruim, a gente acostuma. O problema é que às vezes está ruim, às vezes está bom. E às vezes, amanhã tá ruim de novo. E eu acho que, como você comentou, nessa questão de anotar numa agenda, ter um controle, isso favorece tanto o autoconhecimento, porque a gente realmente, acho que ainda não é educado o suficiente sobre o que nos acontece, sobretudo as mulheres, né? O que acontece lá depois dos seus 11, 12 anos, quando você menstruar? O que vai acontecer? E a gente fica muito perdida. Inclusive, entre umas e outras, a gente quase não compartilha. Eu espero que as meninas hoje tenham um comportamento diferente, porque a gente tem medo de estar sendo mais frágil que as outras. Olha só. Né? Tem medo de estar sendo mais... Não, então não vou reclamar, isso deve ser normal. De ser julgada, minha amiga não né? reclama, eu não vou reclamar também. Né? E a gente acaba não trocando essa informação e trazendo isso para a normalidade, porque está presente na vida de todo mundo, todo dia. Porque não é só a mulher que sofre de TPM, quem está em volta acaba sofrendo também. Também, claro. Todo mundo sente isso, né? Agora, eu queria te perguntar sobre a prática do sexo. A gente também tem a impressão, várias, né? De que o homem gosta mais de sexo, por exemplo, que ele tem maior disponibilidade. A gente vê que a vida sexual do homem parece mais extensa, porque a gente reduz muitas vezes a vida sexual da mulher justamente ao período reprodutivo. Certo, então, estou na menopausa, eu não tenho mais interesse por transar. Isso é verdade? Não, bom, primeiro que isso que às vezes é senso comum, que você pontuou aí, não é verdade. Vamos começar já pelo... Que o homem gosta mais? Desculpa. Que depois da menopausa... Não tem mais interesse. Que a mulher não teria mais interesse. É claro que é uma fase de mudança no tipo de interesse, na própria prática sexual. Claro que vão ter alterações, né? E que isso precisa ser respeitado também. Mas, para aquelas mulheres que desejam manter prática sexual, é possível, né, assim, que elas mantenham e que elas tenham prazer nisso, sem dúvida. Né? Agora, você falou desses estereótipos sobre homem e mulher e a maneira como encaram o sexo. Alguns deles são verdadeiros e a gente vai encontrar. O funcionamento sexual de homens e mulheres também é muito diferente. É quase óbvio. Não sei por que a gente tem que explicar isso, né? Assim, né? Mas é diferente a maneira como chega ao orgasmo, a maneira como sente o prazer. É tudo bastante diferente. E é claro que isso vai ter repercussão também na maneira de buscar o sexo, né? Na maneira de procurar. Então, esses estereótipos, eles têm ali um fundo de verdade mesmo. Assim, é, de fato, mais comum na média, a gente tem que lembrar isso, tudo isso que a gente está falando é na média, né? Que homens procurem mais sexo do que mulher. Mas é claro que vocês atendem pessoas que vivem relacionamento de casal em que isso é diferente.
né? Mas na média é mais comum mesmo que o homem tenha mais, busque mais do que a mulher. Eu não vou dizer, por exemplo, que goste mais, porque daí é outra história, ou que aproveite mais, né? Mas a busca por sexo costuma ser mais comum entre os homens. Tem bastante queixa na clínica das mulheres, né? De que elas dizem que são mais fogosas. E os parceiros não comparecem, né? Não acontece muito. Pode ser uma característica pessoal, a pessoa não gosta, ou pode estar atrelado a algum problema mental? O desinteresse do homem pelo sexo, já que a gente espera que o homem queira mais, vamos dizer assim. Eu diria que as duas coisas, né? Cada um vai ter o seu ritmo, né? E cada homem vai ter o seu ritmo também. E além do mais, cada um vai ter o teu ritmo em momentos diferentes da vida também, né? Assim, a gente precisaria olhar num todo para entender o que está acontecendo. Mas você tocou num outro assunto importante, né? Assim, episódio depressivo, transtorno de ansiedade, transtorno do pânico, toque, uma série de transtornos psiquiátricos vai ter impacto na sexualidade. Um episódio maníaco, e a gente pensa no para menos, né? Sim. Mas um episódio maníaco de alguém com transtorno bipolar fica hipersexualizado e até podendo se colocar em risco por causa disso, né? Então, sim, os transtornos psiquiátricos estão muito ligados, né, assim, à sexualidade também, na sua sintomatologia e por aí vai. Sem falar um outro aspecto. As medicações que a gente usa para tratar muitos dos transtornos psiquiátricos podem ter impacto importante também na sexualidade. Então, por exemplo, esse homem, uma das coisas, se ele está em tratamento, se ele está usando um determinado tipo de medicação, aquilo ali pode incorrer num atraso, num retardo da ejaculação e do orgasmo, numa diminuição da libido, e que daí vai ter impacto no casal. Muito bem. Queria ficar para sempre perguntando. A luzinha está acendendo. A gente só tem que lembrar sempre as pessoas de que a gente precisa conversar sobre essas coisas. Né? Perfeito. São realmente informações que estão disponíveis, mas que cada um, de acordo com todo esse desenvolvimento individual, essa individualidade, cada um deve buscar o médico, aconselhamento com o médico, conversar com o médico, homens e mulheres. Perfeito. Acho que essas questões estão presentes e muitas delas tem como ser tratadas. Né? E assim, né, Henrique, isso que você falou, que a gente precisa falar, por exemplo, da diferença entre os sexos, no funcionamento cerebral, nos transtornos mentais, na saúde mental, esse trabalho que vocês estão fazendo, isso que a gente discutiu aqui, é muito importante e tem que ser feito com muito cuidado. Né? Tem uma questão ética, a gente vive numa sociedade com um longo histórico de discriminação contra as mulheres e nenhum desses dados poderia ser usado para diminuir, né, as mulheres, por exemplo. Né? Assim, diferente não é melhor ou pior, diferente é diferente. Né? Então, acho que esse cuidado também a gente precisa tomar. A gente ficaria aqui muito mais tempo. Com certeza, muitas coisas a perguntar. E até quero trazer para encerrar, perguntando se eu posso marcar uma consulta com o psiquiatra só para me educar sobre isso. Mesmo que eu sinta que eu não estou com problemas, mas eu quero entender como eu funciono ou que tipo de recursos eu posso usar para me conhecer melhor. Eu posso marcar uma consulta para isso? Claro, sem dúvida. Deve, né? Assim, é comum, não é comum que a gente marque lá a consulta com o pediatra das nossas crianças para ter informações, puericultura, né, que a gente chama, né? Tá indo tudo bem, né? Assim, essa é a pergunta. Não teria por que a gente não fazer a mesma coisa em outras áreas da medicina, na psiquiatria. Pode, está liberado. Muito obrigada pela sua presença, Dr. Vinícius. A gente agradece, é uma honra recebê-lo aqui e esperamos que volte mais vezes para estender esse assunto. Já está convidado, vamos ter mais papos, sim. Muito obrigado, já aceito o convite e muito obrigado, sensacional. Eu gostei muito de participar aqui do podcast de vocês. Muito obrigada, será sempre bem-vindo. Esse foi mais um episódio do FAPSicast, o podcast da FAPSI. Não perca o próximo. Sigam nossas redes sociais, acompanhem nossos canais no YouTube e no Spotify. Não percam nenhum episódio. Até mais, pessoal.